Olá, meus irmãos. Então, dando continuidade aos estudos doutrinários, hoje nós vamos abordar o tema casamento e celibato, sob o ponto de vista doutrinário. São questões que Kardec formulou, contidas nas questões 695 a 699, embora são poucas questões, mas é um tema, como todos, complexo, né? Então a gente só vai ter aqui algumas noções. Isso aqui está no capítulo das leis morais, especificamente na lei da reprodução. Então, este aspecto sobre o casamento, né? Então Kardec formulou se está de acordo com a lei natural, enfim. E aí se desenvolveu as respostas dos espíritos em relação ao tema. Mas, antes de mais nada, a gente podia fazer uma pequena abordagem histórica sobre o casamento, né? Claro que o casamento como instituição social, desde o homem primitivo, tribal, você tem notícia que sempre existiu o casamento. Claro que não desta forma como nós conhecemos, até porque o nosso casamento também ele sofreu transformações e até hoje vem sofrendo transformações em relação ao instituto aceito pela sociedade como um instituto válido para efeito de casamento, né? Então se teve na história o casamento. Claro que as situações aí eram mais de cunho de interesse de que o aspecto afetivo, né, amoroso. Então, os casamentos, e por aquilo que pareça, não precisamos voltar muitos séculos para trás, até hoje, em alguns povos, em algumas nações, ainda o casamento ainda é decorrente de interesses, né? Claro, hoje com uma certa liberdade, na nossa sociedade atual também é movido por interesse, né? Há castas na sociedade do mundo inteiro, umas mais declaradas, no caso da Índia, por exemplo, onde classes sociais não se misturam e fazem casamentos dentro das suas próprias castas, como na nossa sociedade atual, brasileira, né? Quer dizer, as castas ainda elas se protegem, e ali, evidentemente, dentro da liberdade, do querer, do gostar, aqueles indivíduos ali se acabam se apaixonando, enfim, e não mais aquela obrigatoriedade que tinha, como tinha nos séculos passados, anteriores, que eram por interesse dos pais, em relação ao domínio do local, em relação às suas terras, às suas fortunas, às suas profissões. Então havia uma proteção e que o casamento servia para isso, para aproximar aqueles indivíduos afins e assim se proteger. Então um prometia a filha ou filho ao outro, né? Inclusive, por incrível que possa parecer, se evitava inclusive o se apaixonar, o gostar, porque o amor ele era tido como um princípio de desagregação. Olha que interessante isso, quer dizer, se aproximavam na época pelas sociedades então admitida entre um homem e uma mulher somente interesse. Então nada valia mais naquela união que o interesse desses aos quais eu nominei. No momento que vinha o amor entre os dois, aí o mais importante era o amor deles. Aí eles podiam fazer coisas que poderiam atrapalhar esta ideia de proteção,
do ambiente, de terras, da profissão, da etnia. Etnia, por exemplo, a gente vê pelos povos judeu, por exemplo, né, as 12 tribos, até entre as 12 tribos não tinha entre eles uma mistura, uma miscigenação. Nos povos judaicos que a gente estuda, eles poderiam casar dentro da sua tribo. Isso dentro do próprio povo judeu. Então eram situações específicas, porque cada um tinha uma função. Então não saía da função, protegendo sempre o interesse maior da tribo. Esse foi nos decorreiros do século, né? Sempre teve essa situação, então, de proteção. Mas foi o início, né, digamos assim, do reconhecimento, né, pelo próprio homem, pela própria sociedade, de crescimento em relação à unicidade, né, à relação àquela célula necessária para se compor uma família e assim vir descendentes, né? Aí já dentro de uma conotação sob o ponto de vista doutrinário, né? Espíritos, então, que já vinham numa determinada família ali, já depois decorrido algumas encarnações, já para nas experimentações anteriores se realizar diante daquela experimentação com outro espírito que ficou para trás algumas coisas, né, a serem corrigidas, a serem aprendidas e também a serem provadas ou a serem espiadas. Então a gente tem isso pela doutrina espírita, né, que a família tem também essa finalidade de receber aquele espírito, né, que tem coisas ali que são para serem experimentadas na verificação de pendências de vidas passadas. Então isso aí também, evidentemente, entre aqueles indivíduos que formaram através do casamento aquela sociedade, aquela união, tem entre si também situações pendentes, né, que devem ser resolvidas, né. Então isso, assim, uma análise muito superficial da história do casamento. Então o casamento sempre existiu e aí depois foi sendo modificado, né, na medida que o homem foi evoluindo, mas se criou então a possibilidade do exercício do livre-arbítrio e os indivíduos escolherem eles mesmos quem iriam casar já diante de um sentimento em relação à afetuosidade, né? Que aí estava então aquela sintonia, né, simpática, amorosa, para que pudesse ali, naquele início de união, de sociedade, puderem desenvolver então laços de amorosidade, recebendo já espíritos com aquele sentimento também. E isso foi no decorrer da história, e como até hoje ainda há sociedades ainda um pouco retardatárias nesse sentido, em relação ao casamento, tanto sob o aspecto da imposição, como sob o aspecto poligâmico, né, que é a pluralidade de parceiros, digamos assim, né, mais especificamente em sociedades ainda que detêm essa conotação do poder do homem em relação à mulher, e ainda existe algumas sociedades que possuem ainda esse sistema poligâmico, mas em raras nações que a gente tem conhecimento. Então, a partir desse momento então, que houve esta situação assim, de desenvolvimento do livre-arbítrio, e aí o homem começou a desenvolver então mais o livre-arbítrio, o homem, quando eu falo que homem e mulher, né, o indivíduo, então começou a escolher os seus parceiros para conviver e construir uma nova vida em comum, traçando então projetos, né,
elaborando a construção da família. Claro que tem a questão da opção do celibato, que também está nessas questões de modo muito sucinto, né, em relação àqueles indivíduos que optam por permanecerem solteiros e se isso tem alguma função relevante em relação ao significado. E aí isso, assim, claro que a gente sabe que tem posição desde sobre o aspecto religioso. Até hoje a Igreja Católica não permite que o padre ele possa se unir e constituir uma família. Por essas razões, me parece ainda, pelo menos sob o meu aspecto, ou pelo meu sentir, né, retrógrado também, né? Porque o padre, mais do que ninguém, é um indivíduo que deveria, num aconselhamento familiar entre uma mulher, ter sua experiência também em relação a isso aí, embora como homem ou como espírito deve ter passado por outras reencarnações, nesse momento atual, que nós transitamos no planeta Terra, já com experimentações também de vidas anteriores, que de repente colocaram ele numa situação de dividir um lar com um outro espírito, né, na condição de casado. Mas nesse momento reencarnatório tem situações que o celibato ele se faz presente naquela condição aceitável que é se dedicar ao outro, né, e não pelo aspecto do orgulho, né, em que não é ele que se impõe o celibato pelo seu próprio interesse, mas ele se impõe pela necessidade de se dedicar aos outros, né? Como nós vimos em muitos espíritos de luz que se dedicaram ao outro por uma condição celibatária, né? Não me ocorre aqui agora, de repente, duas mulheres, né? Madre Teresa de Calcutá, ou Irmã Dulce aqui no Brasil, né? Que se dedicaram se entregando praticamente a sua existência, a condição de manter o seu celibato ingressando numa instituição, mas se vê que nitidamente que era por interesse de fazer o bem ao outro. É evidente que essa condição ela é nobre porque ele abre mão, né, de uma situação presente que poderia desfrutar também com outro espírito um certo grau de felicidade material, digamos assim, mas abre mão disso para se dedicar aos outros, também exercendo uma satisfação, não tem como não, se fez isso realmente com desprendimento e com a total intenção e noção de fazer o bem ao seu próximo. Então, essas questões assim, que durante a história também se viu que, por diversas vezes, o celibato se tornou presente, não como modo contínuo em relação à própria Igreja Católica. Teve momentos na história que ela autorizava alguns de seus membros a constituírem família, casando, inclusive já até papas que foram casados, né? Mas então veio os concílios, veio as encíclicas, né? Que determinaram então que o religioso se tornaria, digamos, mais fecundo, né? E com seu tempo integral, a missão, né? Se espelhando em Jesus, né? Com dedicação praticamente total a esta missão de levar a mensagem de Jesus nessa condição celibatária.
É esta que é a visão hoje, digamos, de algumas igrejas, enfim, né? E, como eu falei, a própria católica. Então tem isso. Embora eu acho particularmente que isso aí não é uma verdade, né? Porque não pode retirar do homem uma condição natural, impondo, embora o homem ele opte, né, vai entrar para uma instituição religiosa e sabe de antemão que vai ter que exercer o celibato. Mas não deixa de ser uma imposição, né? Porque retira dele uma situação natural, e ofende até uma lei da natureza, né? Que é a situação da reprodução. E aqui não a reprodução que ele necessariamente tenha que fazer um filho, mas da situação instintiva dele. Ainda mais nesse momento desse estágio que nós estamos no progresso, que ainda a sexualidade ela tem uma relação ainda muito grande no nosso desenvolvimento pessoal, em relação à criatividade, como o próprio Emmanuel nos informa, né? Embora para alguns já adiantado, evidentemente não há mais nessa necessidade deste exercício, como nós vimos aqui o próprio Chico Xavier, né? Que se dedicou a vida dele toda na condução daquilo que foi seu maior dom, né? Dentre outros, em relação à doutrina espírita, além da mediunidade, a criar, né? E criou não pela forma necessária, padrão, né, da lei da reprodução, mas reproduziu uma obra gigante, né, em termos de literatura, mais de 500 livros psicografados. Então isso houve uma dedicação integral, né? Então essa disciplina foi necessária e ele optou, ele escolheu livremente, sem receber uma imposição, né? Então é isso. Tá? Quer dizer, o casamento ele é um efeito do progresso, né? Humano em relação ao ser que habita aqui, o ser humano que habita aqui, compreendendo essa nova realidade dele, né? Dessa união amorosa, nesse estágio atual que nós estamos aqui, pela escolha, né? Esse compartilhamento de afeto, né? Que leva ao crescimento, porque nós estamos desenvolvendo aqui justamente também são os nossos sentimentos do bem, e o amor é o sentimento por excelência, o sentimento que mais nos causa a sensação de bem-estar. Então isso é um sinal evidente do progresso humano. O próprio casamento, claro, evidentemente que é como tudo, né? Essas questões da indissolubilidade do casamento, enfim, claro que ninguém pode ficar preso a ninguém numa situação por força de uma ordem impositiva, social, não é isso. Tanto que a própria sociedade, com o passar dos anos, ela evoluiu também nesse sentido e tornando dissolúvel aquilo que era indissolúvel, né? Então, porque não deve se confundir essa situação de indissolúvel com a regra da lei humana, né? Indivíduos podem se divorciar, digamos assim, e permanecer unidos pelo amor maior, amor fraterno. Então, quando o padre diz na igreja lá o que o Deus uniu, o homem não pode desunir, não é que não poderia não haver divórcio, como até pouco tempo se acreditava.
que isso fosse a verdade mais verdadeira. Não, é que mesmo ali havendo um casamento que era de um homem, né, e não de Deus, embora ele se ache representante, ele, o aspecto do aceitamento pela sociedade de dissolver aquilo, quer dizer, é uma questão social humana, né? Agora, o importante é que se eles cumpriram a missão deles naquela relação e podem muito bem se separar, mas não se separando a afetuosidade, a amorosidade, ainda mais se tiverem filhos que deixaram, que vão uni-los para o resto da vida, e não só o resto da vida, como em outras reencarnações possíveis pela constituição, pela sintonia, pela simpatia e pelo amor fraterno, uma família espiritual eterna. Então é este amor que nós estamos falando. Hoje é necessário, até para a questão do nosso peso material, nossa carne, nossa densidade, construção de famílias, que dali gere filhos adotivos ou biológicos, para que nós sintamos essa união presente, né, dentro desse nosso estágio atual, para que nós possamos desenvolver o nosso amor também, não só biológico, consanguíneo, o adotivo, mas também desenvolver o nosso amor fraterno. Então, esta é o nosso entendimento, digamos assim, nesse atual estágio. E isso, claro, nós estamos aqui, o nosso livro dos Espíritos é uma cartilha para o nosso ano. Digamos que a Terra aqui, estamos sabendo que está em fase de transição, e nós estamos sentindo isso aí hoje, né? Até pela nossa reclusão, mas nós estamos diante de uma cartilha que nos serve para entendimento a si mesmo, já modificado, né? Porque se nós analisarmos algumas coisas aqui, a gente já pode não modificar o que está escrito ali, mas expandir o que está escrito, né? Então, se falar em um casamento, o que era antes de uma união entre uma mulher, hoje isso não existe mais. Hoje a gente fala um casamento entre dois seres, né? Até porque na questão 200 do Livro dos Espíritos, ali fala que espíritos não têm sexo. E o Emmanuel falou isso aí por diversas vezes, né? Inclusive sobre casamento, união de dois seres, né? Nunca disse união de um homem e de uma mulher. Então, olha só. Então, o que para nós, até pouco tempo, tinha uma conceituação diferenciada do que hoje nós temos, que a própria sociedade reconheceu, então há uma evolução também da compreensão das coisas, não só humanas, mas também espiritual. Porque amor é amor, né? E amar, e se amar, né, são sentimentos entre seres, né, que podem optar o seu amor na escolha dessa caminhada. Então, assim, breve, muito breve, essa questão do casamento e do celibato, como eu falei, que pode ser encontrado nessas questões 495 a 496, não, 695 a 699, né? Também Sexo e Vida, no livro do Chico Xavier também, e outras questões que podem ser. É um breve comentário, a gente vai prosseguir depois com um estudo mais aprofundado. Eu vou terminar aqui, que eu estou dentro do meu limite, um texto poético que eu fiz sobre a família, né, que ilustra bem aqui, eu acho que o tema de hoje, família. O que seria a vida sem família? Uma deserta ilha, onde os dias seriam sem alegrias, solidão e não felicidade. Família é igual cidade, em cada esquina um poste, que conduz o amor como se fosse luz. Normas normais e desentendimentos e aborrecimentos, mas são por momentos.
Não pedi para nascer, diz o filho. Os pais se perguntam: o que eu fiz? Tanto um quanto o outro estão errados. Por laços de vidas passadas estão amarrados. Geralmente a família foi o nosso planejamento. É a que vai nos levar ao adiantamento. O lugar, as pessoas e a hora são as certas, necessárias para alcançarmos as necessárias metas. Família não é a só biológica, diz a espiritual lógica. Durante a vida encontramos família nos lugares que estamos, amigos como irmãos, na adoção, onde o leite da mãe escorre do coração. E quando a morte vem, da nossa família leva alguém, morremos um pouco também. Resta um resto, e nossos restos, para os pais, não querem mais viver. Para um irmão, desolação. O mundo passa a ser regido pela tristeza. Da vida não se vê mais beleza. A dor aos poucos diminui no tempo e na idade. Vem alegria em forma de saudade. Os momentos são bons. Na lembrança, o reencontro com esperança. Quando desencarnamos, novamente, nossos afetos encontramos. Outros, já encarnados, retornaram aqui na Terra e nos esperam. E nós, quando retornamos, em seus braços voltamos. O amor, sentimento de familiaridade, que fica para sempre na eternidade. Então, com esse texto poético aqui, a gente encerra.